Ai, Jesus. Graça e paz, irmãos. Pentecostal que não faz nada. Oi, irmãos, ó, vou ser sincero, eu já falei tanto isso. Calma, pega pelo amor de Deus, pega minhas bolsas ali. Irmãos, ó, já me deu dor de barriga, porque me ligaram na sexta-feira e falaram assim, ó, Léo, você vai ter que pregar no seminário. Eu falei, quê? Então assim, já me deu tudo que pode ter dado. Fiquei até 3 horas da manhã estudando algumas coisas. Mas não foi nem pelo sermão, foi porque curiosidade mesmo. Porque o professor José Ribeiro tá me deixando meio louco. Então, cada contato com ele, você quer ver cada termo bíblico, até no acadiano, no fenício, na língua dos anjos, para poder compreender. Mas eu fico grato pela oportunidade. Acho que isso é... Eu tenho isso como um incentivo. Eu até falo, né? Falo com o pessoal lá da igreja do Coral. Para quem não tem um caráter, né, fixado em Deus, para as pessoas que não têm aquela ideia de que o ministério é uma dádiva de Deus e que essa dádiva de Deus é para abençoar o outro, talvez um elogio ou uma oportunidade como essa soe na verdade como, oxa, reconheceram que eu sou bom, né? Mas eu tenho certeza que para as pessoas que reconhecem o ministério de Deus, para pessoas que estão aqui investindo nisso, isso na verdade é um incentivo, né? Então isso na verdade é falando, ó, vai lá, faz, vocês conseguem, vamos lá, vamos pregar, esse é o chamado de Deus para você e vamos fazer isso aí e ganhar muitas vidas para Jesus, amém? Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Tenho trabalhado muito esse texto com o coral lá na igreja, a gente vai trabalhar aí por um bom tempo ainda, porque estamos no capítulo 1. Escrevi alguma coisa também a respeito dos santos e fiéis que Paulo fala aqui no versículo 2 do capítulo 1, por favor. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 9. Mas é um texto que eu tenho trabalhado bastante. Então eu vou compartilhar aqui com os irmãos essa breve reflexão aí do versículo 9. A gente está trabalhando por versículos lá, né? Então a gente pega, faz alguma meditação no versículo 1, do que tiver no versículo 1, 2, 3, 4. Quando não dá, a gente pega uma perícope inteira, né? Pega um parágrafo inteiro, tal, de uma ideia. E eu estava lendo essa semana esse versículo 9, fazendo alguns estudos, pensando em algumas coisas. E eu queria trabalhar aqui com os irmãos, talvez um tema que até já foi trabalhado pelo pastor Raimundo na semana passada, que é aquela linha tênue entre intelectualidade e espiritualidade. Eu estava comentando, acho que com o irmão do primeiro ano, sobre isso, né? Um dos maiores desafios que nós temos, enquanto seminaristas, é não deixar com que o encontro com a teologia, o encontro com essa intelectualidade, com todos os textos originais, com toda a teologia histórica, com todos os textos filosóficos, etc. e tal, com tudo aquilo que a gente tem contato nos 4 anos de seminário, não deixar com que a nossa espiritualidade seja colocada de lado. Não deixar de valorizar as experiências devocionais com Deus, não deixar de meditar na palavra, não deixar de orar. E é muito engraçado que tem uns assembleanos na nossa sala que chegaram no primeiro ano falando assim: Deus de poder e glória, estamos aqui nesta sala para aprender a tua palavra, e é um prazer estar aqui nessa tribuna, Deus, nesse plenário, né? E aí chega no 4º ano, depois de muito tempo, esquizofrenia. Esse negócio de dar pula é esquizofrenia, né? Mas é muito engraçado. Por quê? Porque isso acontece muito com a gente, né, irmãos? Quando eu fiz o 1º e 2º ano, foi muito engraçado. Eu já chegava na igreja, né? Eu estava numa igreja meio neopentecostal. E é engraçado que a gente chega no 4º ano e a gente fala: poxa, como eu fui covarde, né? Se você está vendo um monte de coisa de teologia. Peraí, pastor. Não, porque esse negócio de arca não é antibíblico, porque a arca já passou e... Não, pastor, para com isso aí. Apóstolo? Por que apóstolo? E você chega, às vezes, até menosprezando as pessoas, né? Por quê? Porque a gente acaba valorizando muito essa ideia da intelectualidade, essa identificação com a teologia, e a gente acaba esfriando às vezes. Isso é comum. Eu acho que se alguém disser que isso não ocorre, pode estar cometendo um equívoco, porque isso ocorre com todos nós. Esse contato com a teologia, de certa forma, se nós não tomarmos cuidado, pode nos esfriar, pode nos fazer deixar de lado algumas experiências maravilhosas que nós temos com Deus e cultivávamos antes de fazer a teologia. E eu tenho certeza que o pastor Raimundo já trabalhou um pouco disso, mas eu queria trabalhar o como. Como que a gente consegue manter um equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade?
como que a gente pode construir uma ideia de equilíbrio nisso a partir dessa ideia de Paulo aos Colossenses? E acredite, Paulo trabalha isso com uma propriedade realmente de um doutor, né? Não podíamos esperar menos de Paulo. Vamos ler lá, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Só até aí. Por intelectualidade, nós entendemos que é o quê? Eu fiz até uma definição aqui. É o saber acrescentado à mente. É o conhecimento agregado que nós vamos construindo a partir de um processo de aprendizagem. Então nós nos deparamos com certas situações de ensino, e isso nos é agregado ao nosso conhecimento, ao conhecimento da mente, ao conhecimento do intelecto, intelectual. E por espiritualidade, eu não gostaria de trabalhar aqui nenhum conceito, talvez você já tenha ouvido a respeito da espiritualidade aí no século XX, século XXI, né? Movimentos de espiritualidade. Mas a verdade que eu quero dizer é de uma vida devocional. Ou seja, uma prática que cultive a nossa relação com Deus na vida devocional e na atividade ministerial. Porque também não são poucos aqueles que, começando a estudar e tendo contato com essa teologia, tendo contato com essa intelectualidade, passa até mesmo a deixar algumas atividades que tinha ministeriais de lado, passa a deixar de exercer isso com o compromisso que tinha. Por quê? Porque de certa forma começa a olhar com outros olhos, a ser mais crítico, passa até mesmo a olhar para o pastor e falar: não, peraí, o pastor está meio equivocado, não, isso não está legal, isso não está ali, é melhor fazer assim. E a gente deixa até mesmo de ser alimentado pelo que é pregado, pelo que é ensinado, que pode ser tão valioso da boca de um doutor quanto da boca de um leigo. A gente entende isso porque Deus usou uma mula, ok? Mas como que a gente constrói esse equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade? Por que eu quero trabalhar isso a partir de Colossenses? Simples. A igreja em Colossenses estava no meio de uma linha de guerra, de uma linha de batalha diferente das demais igrejas. Quando nós olhamos Filipenses, Efésios, etc. e tal, cada um tinha um foco de ensino, de falso ensino, que era voltado talvez aí para a área dos gnósticos em alguns casos, ou judaizantes em outro. Mas não, a igreja de Colossos tinha os dois problemas juntos. O comentarista que eu pesquisei até sobre isso é o Ralph P. Martin, daquela série de comentário da Vida Nova, uma série azulzinha. E é muito interessante que ele trabalha a ideia de que é o seguinte: a igreja de Colossenses aqui no meio, de um lado uma filosofia pagã, que se aproxima da ideia da filosofia gnóstica, e de um outro lado a filosofia judaizante, a gente pode chamar assim, a sabedoria da tradição judaica, a sabedoria que queria imputar para aqueles que se convertiam a ideia de manter a tradição, a ideia que Paulo tanto combateu nas suas cartas. Então, Colossenses está situado no meio dessa linha de batalha, bombardeado de um lado pela filosofia gnóstica, bombardeado de outro lado por uma ideia de sabedoria judaizante. Paulo, então, com maestria, ele vai trabalhar alguns conceitos que, lógico, não estão muito evidentes no nosso texto em português, mas ele vai utilizar algumas palavras-chave, que essas palavras-chave vão nos dar essa ideia de que Paulo trabalha com os colossenses a importância de um certo nível, ou de uma intelectualidade correta e de uma espiritualidade correta. O que é isso? Primeira coisa, transbordeis. Paulo tem esse costume, né? Ele começa fazendo uma saudação, traça a sua saudação, elogia aos colossenses, elogia a atitude da igreja, ou exorta a atitude da igreja que foi lhe passada como história. E a partir de então, Calvino trabalha muito essa ideia de que Paulo, ele faz uma exortação em forma de oração, ou um encorajamento em forma de oração. E ele fala: olha, portanto temos ouvido, desde o dia que ouvimos do vosso crescimento e tal, etc. E também oramos para que transbordeis. Então ele vem com uma exortação e um encorajamento à igreja de Colossos. Esse transbordeis já tem muito a nos dizer, sobre esse equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Por quê? Porque nós só podemos entender o transbordeis à luz do pleroma, que é a plenitude, né? Nós ouvimos muito isso aí em alguns anos. A plenitude. Esse transbordeis tem a mesma palavra e a mesma conotação, na verdade. Ele diz o quê?
é um conhecimento que é acumulado, verdades espirituais que são acumuladas no decorrer do tempo. Não é algo que nós deixamos, porque só pode transbordar aquilo que está sendo cheio e mantém-se gradualmente nesse enchimento. Então nós só podemos falar de transbordar de algo. Se nós vamos falar disso, nós precisamos trabalhar disso à luz de um acúmulo de verdades, que neste caso são verdades espirituais. Por quê? Porque Paulo fala o seguinte: transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Ora, o que é vontade de Deus, senão aquilo que nos é revelado pelas Escrituras? A primeira coisa que nós devemos entender quando nós pensamos em vontade de Deus, tirando aquela compreensão que nós temos, que muitas vezes é egoísta, egocêntrica, né? De que a vontade de Deus é aquilo que Deus tem para mim, para fazer em mim, é irmos para as Escrituras e compreendermos a vontade de Deus a partir disso. Amém. E é muito interessante que Paulo, toda vez que vai falar sobre vontade de Deus, a vontade de Deus dele é o ensino das Escrituras, onde o cristão, impactado pelo poder da cruz, segue numa vida de santidade, a caminho da glorificação e da vida eterna. A visão de Paulo a respeito disso, a respeito dessa caminhada na vontade de Deus, é uma visão das Escrituras. Portanto, transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus precisa estar estritamente relacionado com a ideia do acúmulo de verdades que as Escrituras nos ensinam. Por que eu estou frisando este ponto? Porque nós temos uma compreensão de intelectualidade hoje que está sendo pregada, e o pastor Maurício até falou isso aqui no nosso último café teológico. A gente pensa que o liberalismo morreu, e o Augusto Nicodemos também escreveu um texto essa semana sobre isso, semana passada sobre isso. A gente pensa que o liberalismo morreu, mas ele não morreu, pelo contrário. Se nós pegarmos cada categoria que é apresentada pelo liberalismo teológico e fazer uma análise do que está sendo pregado em certas denominações, talvez, nós vamos identificar as mesmas coisas. Ou seja, não existem teólogos que declaram-se liberais, mas nos conceitos que são aplicados no nosso tempo, é possível ver esse ranço de liberalismo, essa negligência com as Escrituras e etc. E o conceito errado que se tem é de que isso é intelectualidade. O conceito que se tem é de que a intelectualidade é formada a partir de um conhecimento filosófico, a partir de você pegar as Escrituras e tornar elas relevantes filosoficamente no seu tempo, que é o completamente contrário ao que Paulo está ensinando, porque o transbordar do pleno conhecimento é da vontade de Deus, é do que ele chama de telêmatos, é a vontade de Deus que precisa transbordar na vida de vocês, igreja de Colossos. É o que Paulo está falando bem claro. E esse conhecimento não é um conhecimento de gnoses, é um conhecimento que Paulo trata de uma maneira diferente. Tanto que a palavra que Paulo usa é epignosis, é uma palavra diferenciada. E o dicionário de teologia do Novo Testamento, ele apresenta uma ideia linda, que eu estava lendo ontem, 3 horas da manhã. Que é o seguinte: Paulo, na verdade, está fazendo uma distinção técnica entre duas coisas: o conhecimento da filosofia pagã e o conhecimento cristão. Paulo está trabalhando uma distinção. Por isso que toda vez que Paulo fala sobre conhecimento, a maioria das vezes, é lógico que ele faz a utilização de gnosis, ele trabalha um conceito diferente, ele usa uma palavra diferente. É como se nós contextualizássemos, né? Eu estava até conversando com o Samuel e ele trabalhou isso. É como se uma palavra que é usada por uma outra seita hoje, nós utilizássemos. Por exemplo, é como se nós utilizássemos a palavra Eucaristia nos nossos cultos. Não pega bem, né? Você ouve e fala assim: mas Eucaristia? Como pode? Não, o pastor está ficando equivocado, falando Eucaristia aqui. Paulo então faz uma distinção necessária para que a igreja de Colossos entenda uma coisa: que o conhecimento que ele está falando não é o conhecimento que está sendo bombardeado de um lado. Pelo contrário, é um conhecimento sobreexcelente que vem a partir do acúmulo de verdades das Escrituras. E esse acúmulo de verdade das Escrituras só pode existir, só pode ser extraído a partir de uma visão da teologia bíblica. O que eu quero dizer com isso? Que se nós vamos falar de intelectualidade,
Nós não podemos falar de intelectualidade a partir de uma perspectiva mundana, a partir das concepções que são faladas em livros de filosofia ou etc. Se nós vamos falar de verdades espirituais, o nosso ponto de partida é o inverso. A nossa intelectualidade, ela sai da teologia bíblica para fora. É possível trazer isso da teologia para a bíblica e trazer uma mensagem relevante ainda hoje. Isso é possível. Nós não precisamos nos ater a uma intelectualidade mundana. Nós não precisamos buscar uma intelectualidade externa. Nós temos material suficiente para isso. E é aí que eu parto para uma outra situação. Transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sofia, em toda sabedoria. Só que essa sabedoria é qualificada pelo último ponto que Paulo fala, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Significa que Paulo não está falando de uma sabedoria pagã. Paulo está falando de um conhecimento técnico espiritual. Sofia aqui está muito claro. E se nós formos analisar, se você puder, tiver oportunidade, acho que até a Bíblia é a palavra-chave aí, né? Se tiver a oportunidade de olhar, essas palavras elas estão todas destacadas na Bíblia, palavra-chave. E puder olhar ali o significado de cada palavra, você vai ver que é muito interessante. Paulo não está só falando de coisas em vão, de vãs verdades, né? Paulo não está só citando palavras por citar. Paulo está utilizando palavras que os colossenses conheciam e ouviam tanto de um grupo quanto de outro. Paulo está utilizando palavras que para os colossenses faziam total sentido com relação à filosofia de um lado e à sabedoria judaizante de outro. Paulo utiliza esses termos para trazer uma aplicação da verdade espiritual de Deus, para trazer uma aplicação do impacto da mensagem na vida dos colossenses. E essa ideia da sabedoria, da sofia, é a mesma ideia e bate com o nosso conceito que temos de teologia, do estudo da teologia. Quando nós falamos de uma sabedoria espiritual, nós precisamos falar de uma sabedoria que nos agregue o entendimento da verdade das Escrituras. E que sabedoria é essa, se não o estudo da teologia do Antigo Testamento? Se não o estudo da teologia do Novo Testamento, dos textos apostólicos, dos textos dos pais da igreja, dos textos da visão reformada. Obviamente que nós não estamos falando de textos do século XVIII, XIX e XX para cá. Nós estamos falando daqueles textos que de fato fazem parte, compõem aquele segregado de textos da ortodoxia. Então, essa sofia, essa sabedoria espiritual só pode ser formada a partir do momento em que nós, nessa intelectualidade, buscamos o entendimento dessas verdades na história. Pensar em sabedoria de Deus, pensar em sabedoria espiritual, vou repetir para ficar claro, pensar em sabedoria espiritual é pensar no que a teologia histórica ortodoxa tem a nos dizer sobre a realidade dessa vontade de Deus, a verdade acumulada das Escrituras. Pensar em sabedoria espiritual é entender o que a teologia histórica tem a nos dizer dessas verdades das Escrituras. Por quê? Porque sofia é uma compreensão técnica. Mas e o entendimento espiritual? O entendimento espiritual diz mais respeito à aplicação que nós fazemos disso. E é aí que vem o equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Paulo não está falando de um conhecimento seco que nós trazemos da história. Paulo não está falando de um conhecimento puro, lá vago, que nós temos de teorias a respeito da salvação. Paulo não está falando de um conhecimento que foi tratado pelos pais da igreja ou etc. Paulo não está falando desse conhecimento estritamente técnico. Ele diz da utilização de um conhecimento técnico com um conhecimento verdadeiro que agregue valor à vida espiritual enquanto devocional diante de Deus. Amém. Se nós estamos falando de buscar algo na teologia, esse algo que nós buscamos na teologia, na intelectualidade, deve ser primeiro aplicado a essa verdade das Escrituras, para então ter o seu efeito positivo na nossa caminhada com Deus.
Porque se todo esse material não tiver um efeito na sua vida, não tiver uma aplicação na nossa vida espiritual que nos garanta este crescimento, então essa Sofia não serve para nada. Então esse conhecimento técnico não acresceu em nada. O equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade se dá quando nós utilizamos a teologia para falar verdades espirituais ao nosso coração, para confirmar as verdades espirituais da Bíblia Sagrada ao nosso coração. Se isso não for uma realidade, irmãos, para mim e para você, a teologia não pode ter qualquer valor. Ela vai ter tanto valor quanto tem hoje em dia o valor de estudo e de crítica. A teologia para nós, ela deve nascer das Escrituras, deve estar pautada nas Escrituras, e então deve produzir um impacto na nossa vida, no nosso coração. Se nas suas discussões sobre salvação, você se manter ou se ater a uma ideia técnica, meu querido, isso não vai servir para nada para você. Agora, se a partir dessa concepção técnica, que é essa sabedoria espiritual, você conseguir aplicar verdades ao seu coração e à sua vida, então você e eu encontramos o equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Portanto, falar de equilíbrio entre essas duas posições, entre essas duas ideias, é falar do seguinte: tomar a teologia como uma ferramenta para crescimento espiritual. Por isso eu comecei falando lá da crítica que a gente faz, etc. Porque quando a gente começa a exercitar muito a mente, o nosso primeiro ponto, a nossa primeira coisa que nós fazemos é apontar. Peraí, não, está errado. Não, isso não é assim. Não, isso não é assado. A gente não pensa numa série de circunstâncias, né? Mas a partir do momento em que nós olhamos para a teologia não como papel apenas de crítica, e entendemos que ela pode ser uma valiosa ferramenta que nos ajude a produzir em nós um crescimento tal que gradativamente nós chegamos até este estado que Paulo fala do transbordar desse pleno conhecimento, então nós achamos a verdadeira função e o verdadeiro equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Paulo deixa muito claro: transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, transbordeis do pleno entendimento, do acúmulo dessas verdades espirituais, em toda a sabedoria espiritual e entendimento espiritual. Acumulem essas verdades espirituais, confirmando-as em um proceder, em um estudo técnico, mas aplicando-as na sua vida, na sua realidade, no seu coração, porque o estudo dessas verdades sobrepõe qualquer filosofia. O que Paulo está falando para os colossenses é claro: o conhecimento das Escrituras é superior a qualquer outro conhecimento místico que exista na filosofia gnóstica. O conhecimento das Escrituras é o verdadeiro conhecimento revelado de Deus, que é superior ao conhecimento da tradição. E a união de ambos, dessa busca técnica, desse meditar na palavra de Deus, dessa compreensão na aplicação da nossa vida, é aí em que está o equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Se nós temos uma visão, ou se talvez você cultivou uma visão até aqui, de que a teologia seria boa para você, como uma ferramenta apologética para bater nos testemunhos de Jeová, uma ferramenta para chegar no seu trabalho e falar assim: ó, senta todo mundo aí que agora eu vou provar que Deus existe, né? Se a teologia até hoje para você, dentro da nossa concepção, para nós, serviu para isso, então nós não achamos a verdadeira função em vista do que Paulo está ensinando. Mas se a teologia para nós é uma ferramenta grandiosa de estudo dessas verdades espirituais, dessa compreensão do que a palavra de Deus diz, através dos estudos dos originais, através da história bíblica, através dos textos que foram escritos na história, então nós encontramos um papel suficiente da teologia que nos produza um crescimento espiritual. Encontramos então um equilíbrio entre intelectualidade e espiritualidade. Amém? Amém. Nem sei se